Poder cautelar na administração pública é tema de curso na Corte de Contas. E ainda, R$400 mil terão que ser devolvidos aos cofres públicos de terrenos. 24 processos são apreciados pelos conselheiros da Primeira Câmara. Os municípios de Água Clara e Amambai serão ressarcidos em mais de R$200 mil. Está no ar mais uma edição do TCE na TV. Poder cautelar na administração pública é tema de curso na Corte de Contas. O objetivo do evento foi apresentar aos servidores uma conceituação geral sobre o poder cautelar administrativo e a utilização da adoção de medidas cautelares pelos tribunais de contas. Conforme dispõe o artigo 70 e 71 da Constituição Federal, cabe ao Tribunal de Contas atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, incluindo seus poderes e as respectivas entidades da administração direta ou indireta, alcançando os administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. O controle externo realizado pelos tribunais de contas auxiliam diretamente a aplicação correta do dinheiro público, evitando a má utilização e até mesmo o desvio das verbas públicas. É nesse sentido que o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul vem capacitando cada vez mais seu corpo técnico na utilização de medidas cautelares, que é um instrumento processual que serve para combater preventivamente o desvio do dinheiro público. Quando a gente pensa em poder cautelar, a gente está pensando num poder-dever que garante a um órgão ou uma instituição que ele concretize a finalidade constitucional para a qual ele foi composta. Por exemplo, não adianta eu garantir na Constituição que o Tribunal de Contas deva controlar, fazer o controle externo de prestação de contas do erário, sem que se garantam mecanismos para que ele atinja essa finalidade. E o poder cautelar é justamente isso, é a garantia de que a finalidade constitucional possa ser atendida. A tutela cautelar é um instrumento processual necessário e compatível com o sistema de controle externo, no qual o Tribunal de Contas desempenha um papel fundamental amparado pela Constituição Federal. A medida cautelar ela é devida quando o tribunal tem a necessidade de adiantar alguma restrição, alguma medida, para garantir a efetividade da sua decisão final. Um Tribunal de Contas cada vez mais próximo da sociedade. O TCMS abriu as portas para conselhos de todo o Estado num chamamento a maior participação no controle social. O primeiro encontro para conselhos foi realizado pelo TCMS e reuniu mais de 350 pessoas em busca de conhecimento. Foi um dia inteiro dedicado à capacitação sobre fiscalização e implementação de políticas públicas nos municípios. Um estímulo à participação da sociedade no controle da gestão pública. Estamos aqui reunidos hoje, o controle social e o controle externo, em busca do mesmo objetivo, qual seja resguardar a correta aplicação dos recursos públicos. Que participem, porque o que está em jogo é o futuro do seu município, do seu estado e do seu país, e que só vai melhorar se cada um de nós fizermos a nossa parte. O encontro faz parte da programação do projeto O Tribunal que é da Nossa Conta. Conselhos municipais, gestores e servidores lotaram o auditório. Um marco na aproximação da Corte de Contas com o jurisdicionado. Com o nosso conhecimento, a gente consegue ampliar, no nosso município o que a gente está aprendendo aqui e efetivar realmente a participação da população, que é o mais importante no controle social. Nós estávamos carentes de umas palestras dessa, de umas reuniões dessa. Na abertura, o ministro do TCU, Augusto Nardes, destacou o trabalho inovador realizado pelo TCE
no âmbito do controle social, considerado por ele um modelo para o país. O Tribunal de Contas aqui consegue fazer esse trabalho de liderança para o aperfeiçoamento do Estado, que não é coisa comum, porque muitos tribunais ficam mais na punição. Acho que punir é o nosso papel, mas não somente a punição. O melhor é fazer a prevenção. O TCA-MS trabalha pelo aprimoramento dos seus serviços e quer, através de ações como esta, disseminar boas práticas, somando esforços com os gestores do Estado. Nós temos que continuar essa nossa caminhada de aperfeiçoamento, de abertura do Tribunal de Contas para a sociedade, para os conselhos, e isso tem nos dado a certeza de que o caminho é um caminho sem volta. TCA-MS, Gestão Descentralizada. Durante a sessão da primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Márcio Monteiro, foram apreciados 24 processos. Ainda durante a sessão, os conselheiros votaram pela irregularidade do contrato celebrado pelo Fundo Municipal de Saúde de Itaporã. O conselheiro Valdir Neves votou pela regularidade da execução financeira do contrato administrativo celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul e a empresa Fiat Automóveis para aquisição de veículos tipo furgão. Inicio os processos a cargo dessa relatoria com os autos de número 10.533/2013, referente ao contrato administrativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, responsável Vantuir Francisco Brasil Jacini. Voto pela total regularidade da execução financeira, dando quitação ao ordenador de despesa. No contrato de obra entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e GSA Construções, o conselheiro Márcio Monteiro votou pela regularidade da formalização, mas com ressalva da execução financeira do contrato. Processo número 12.786/2013, da Agência Estadual de Gestão e Empreendimento, responsável senhora Maria Vilma Casanova Rosa. Contrato de obra número 155/2013, objeto a conservação e manutenção de pontes. Voto pela regularidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao contrato e pela regularidade com ressalva da execução financeira do contrato de obras. Falta de comprovação de que o contrato manteve as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante todo o período de execução contratual levou à irregularidade do contrato realizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Itaporã. Processo 3.274/2015, responsável senhor João Alberto de Souza, gerente municipal de saúde de Itaporã à época. Termo aditivo número 1 ao contrato administrativo 251/2014, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Itaporã e a empresa Vieira Pesarico e execução contratual. Voto no sentido de declarar a irregularidade do termo aditivo ao contrato e da execução, aplicando multa no valor equivalente a 60 alfermes ao responsável. Mais de R$400 mil terão que ser devolvidos aos cofres públicos de Terenos. Acompanhe. Pelo descumprimento da obrigação constitucional de prestar contas, a ausência de comprovação dos recursos públicos e pelo não envio de documentos e informações solicitados por este tribunal, foi decidido durante a sessão da segunda Câmara pela irregularidade da prestação de contas e a devolução de R$400 mil aos cofres públicos de Terenos. Processo 3.308/2013, onde acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da execução financeira do contrato 115/2012, celebrado entre o município de Terenos e o Banco Bradesco S.A., para administração de serviços de folha de pagamento, por descumprimento da obrigação constitucional de prestar contas, previsto no artigo 70 da Constituição Federal, diante da total ausência de documentos pertinentes à terceira fase da contratação, pela impugnação do valor de R$400.001, referente à ausência de comprovação dos recursos públicos expendidos para a contratação de empresa
imputando ao ordenador da despesa e ex-prefeito do município de Terenos, senhor Humberto Rezende Pereira, o ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos do município, devidamente atualizado e acrescido dos juros legais, pela aplicação de multa de 800 UFERMES ao mencionado gestor, nos termos e fundamentos descritos na proposta de julgamento, pela aplicação de multa de 30 UFERMES ao senhor Sebastião Donizete Barraco, atual prefeito de Terenos, pelo não envio de documentos e informações solicitadas por este tribunal, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas para adotar as providências cabíveis na apuração da prática de improbidade administrativa do representante municipal, capitulado na Lei Federal 8.429/92. O conselheiro Osmar Jerônimo votou pela regularidade da contratação pública para aquisição de materiais de expediente e didático para atender unidades administrativas, celebrado pelo município de Carapó. Processo 11.091 de 2013, do município de Carapó, sob a responsabilidade do senhor Mário Valério, eu voto pela regularidade da formalização e do teor do contrato número 141 de 2013 e também da sua execução financeira. Os municípios de Água Clara e Amambai serão ressarcidos em mais de R$200 mil. A decisão veio durante a sessão do Tribunal Pleno, realizada no dia 2 de outubro, em que foram apreciados 106 processos. A prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Eldorado, referente ao exercício financeiro de 2015, foi considerada irregular pelo conselheiro Valdir Neves. Processo 6.996, 2016, conta de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Eldorado, exercício financeiro 2015, responsável Marta Maria de Araújo. Voto pela irregularidade da referida prestação de contas, aplicando multa no valor de 80 UFERMES. O conselheiro Osmar Jerônimo acolheu o parecer do Ministério Público de Contas no processo referente ao Fundo de Saúde de Amambai e votou pela irregularidade dos atos de gestão praticados no exercício de 2016. Referente ao processo 23.798 de 2017, do Fundo de Saúde de Amambai, que tem como responsável o senhor Sérgio Périos, referente ao relatório de auditoria número 55 de 2017. Voto pela irregularidade dos atos de gestão praticados pelo responsável acima no exercício de 2016, pela impugnação no valor de R$ 531,04 relativa à multa urbana paga indevidamente pelo erário municipal, pela aplicação de multa no valor de 50 UFERMES ao responsável pelas infrações à norma legal. O conselheiro Flávio Caiati votou pelo conhecimento e pela procedência do pedido para reincidir a multa aplicada ao presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas à época dos fatos. Processo 16.312/2016, pedido de revisão interposto pelo senhor Jorge Aparecido Queiroz, presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas à época, em face da decisão singular 5.092/2015. Voto pelo conhecimento e pela procedência do pedido para rescindir a multa aplicada. E o TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMSOficial e no Twitter @TCEMSOficial. Obrigada pela sua companhia. E até a próxima semana.